A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Hoje vamos continuar o estudo do livro de Jó. O capítulo é o 3, o versículo 26. Você vai ver aqui o título, né? A lamentação de Jó. Irmãos, para você que já leu o livro de Jó, você já viu até pregação, comentários sobre esse capítulo 3, né? Isso assim, consecutivo 4, 5, 6. Vem à nossa memória, irmãos, de muitos, que Jó aqui fez algo horrível. Mas nós queremos meditar com você. E você, agora, nesse momento, você prestar atenção, abra sua Bíblia, leia ela, fale com Deus, ore, para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, que é o nosso professor, ele possa abrir os nossos olhos espirituais. O nosso entendimento ser esclarecido. E você vê Jó agora como um homem também, que ele não era um super-herói, aleluia, mas também um homem temente a Deus, um homem, um servo de Deus, que é a vida sua, a nossa. Por que Jó lamentou? Por que Jó, aleluia, fala coisas aqui que parece que isso é horrível? Mas por quê? A Bíblia explica. A Bíblia dá esse detalhe. E você vai ver isso e trazer para a sua vida. E de pessoas que talvez estão passando, não uma perca de 10 filhos, de uma riqueza grande, mas situações de aflições hoje, de provas hoje, de tribulações hoje. Às vezes que as pessoas chegam até umas fraquezas humanamente falando, e se isso desabona, reprova a pessoa ou não. Isso nós vamos ver, irmãos. Isso é tremendo aqui. O versículo 1 fala assim, ó. Depois disso, abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia. Você fala assim, abriu sua boca por quê? Porque ele ficou 7 dias. Nós falamos isso no capítulo 2, que está aí no canal. Os amigos olhando para ele e ele aquele sofrimento, aquela dor que ele estava sentindo no corpo. Se você ler aí o capítulo 2, irmãos, você vai ver o final do capítulo 2, o versículo 13, fala assim, ó. Porque viam que a dor era muito grande. Quem estava com a dor muito grande no corpo? Jó. Isso, irmãos, abala o emocional, o espiritual. Não é fácil, irmãos. É fácil alguém chegar na casa de alguém que está passando por uma prova, uma tribulação, a pessoa não ter discernimento do Espírito, não ter graça de Deus, não ter, aleluia, amor no coração, abrir a sua boca e julgar e falar. Jesus não quer isso, irmão. Jesus quer que você ajude, ore. A Bíblia fala que é pra gente chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Jó aqui estava passando algo difícil, irmãos. Se a gente fosse pensar e meditar, você, começando aqui por mim, não aguentaria. 10 filhos morrem de uma vez só, irmãos. Perde tudo. Uma chaga maligna. Algo terrível sobre o corpo dele, irmão. Uma dor intensa. 24 horas por dia. Sem remédio, sem alívio. É fácil falar. Todo cheio de pecado, irmão. Que isso, misericórdia. Nem Jesus julgou, nem Jesus condenou. Mas ele falou, vai e não peques mais. E pessoas hoje querem ser juízes. Versículo 2. Jó falando disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Vamos ler até o 6, para a gente aprofundar um pouco mais, né, no texto, né, para a gente entender. Converta-se aquele dia em trevas, e de lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. 5. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens e escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, não se regozije entre os dias de ano em ano, entre o número dos meses. Então aqui Jó falava que o dia que ele nasceu, irmãos, não era para ter existido. Nem comemorado. Você fala assim, ele não poderia ter falado isso, irmão. Humanamente falando, o que Jó estava passando, irmãos, era muito difícil.
carnalmente falando, irmãos, o lado humano dele, irmãos, gritou. Não aguentou. Teve fraqueza, sim, irmãos. E está reprovado de maneira nenhuma, irmão. Quantas vezes na nossa caminhada, homens de Deus, você aí servo de Deus, houve um momento de fraqueza. Paulo, numa das suas cartas, fala assim que o que ele passou na Ásia de sobremaneira, ele parecia que ele nem ia aguentar, quase o ponto de pedir a morte. Elias na caverna, por causa daquela perseguição da rainha Jezabel, pediu a morte, irmãos. Jeremias, no capítulo 20, fala, Senhor, porque o Senhor me iludiu. Irmão, isso que é fácil. Davi, quando estava diante do inimigo, faltou confiança nele. Olhe para você primeiro, olhe para mim primeiro, antes de falar alguma coisa, irmãos. Nós não somos 100% perfeitos. Davi se fez como louco, começou a babar para o inimigo não matar ele. Você, esse é o Davi de guerra, de batalha, não fez nada contra ele. Irmão, Deus não o puniu por causa disso, irmão. Deus não o reprovou por causa disso, irmão. Sabe o que reprova a pessoa? É permanecer numa vida pecaminosa, é permanecer querendo viver para agradar o seu ego, pecado, murmurar, maldizer de Deus, dos feitos do Senhor. Isso que reprova a pessoa, viver uma vida dupla, uma vida longe do Senhor, e alguns dizendo que estão com o Senhor, dentro da casa do Senhor, mas vivendo uma vida até promíscua, igual eram os filhos de Eli. Esses sim foram reprovados. Irmão, misericórdia, irmão. Cuidado. Jó aqui, irmão, estava num momento dificílimo. Irmãos, às vezes nós encontramos pessoas nos dias de hoje, meditando aqui no texto de Jó, que estão assim, irmãos, porque estão realmente sendo provados por Deus, estão passando uma aflição grande. Irmão, não é para você, não é para mim julgar, não é para você, não é para mim apontar o dedo. Você não pode fazer nada para ela financeiramente falando, materialmente falando, que às vezes nós estamos sendo afligidos, provados. Ore por aquela pessoa, clame, chore com ela, grite pelo socorro de Deus. A Bíblia fala assim, clamas a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas não aponte o dedo, não reprove a pessoa, não julgue para não ser julgado. Isso não cabe a nós, irmão. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Irmão, Jó aqui não estava em pecado, Jó aqui não estava em desobediência, Jó aqui não estava sendo reprovado por Deus, Jó estava sendo estava sendo provado por Deus. Jó não estava sendo reprovado por Deus, porque havia um propósito. Irmão, ore, ajude a pessoa a levar carga. Gálatas 6:2 para levar a carga nos outros, ajude, mas não dê voz de julgamento, sentença para a pessoa. Que isso, irmão? Misericórdia. Você vê aqui, ó, no versículo 7, fala assim, que solitária seja aquela noite, suave a música, não entre nela. 8, vamos ler até o 12 aqui para a gente aprofundar no texto e entender, irmão. O que Jó estava passando, talvez seja a sua história agora. Talvez seja a sua história esse ano de 2024. Talvez seja a história desse dia que chama hoje, que você está vivendo. Você tem que parar tudo, irmãos, e entrar e pedir, Espírito de Deus, abra meu entendimento para que eu entenda a palavra. A fé vem pelo ouvir, irmão. Ouvir o que é a palavra, aleluia. 8. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoem o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz e não venha, que não veja as pestanas os olhos da alva. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, eu saindo do ventre não expirei. Porque não receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. Irmão,
ele lamentou, se queixou. Irmão, nenhum momento aqui Jó fala palavras, né, de confronto, reprovando a ação de Deus, reprovando porque os filhos dele estavam morrendo, reprovando porque, aqui no capítulo 3, irmãos, tô falando do capítulo 3, ele perdeu as suas coisas, não, mas a dor que ele estava passando no corpo, a situação dele, irmãos, ele falou, por que eu mereço existir? Porque se comemora o dia em que eu nasci. Por que eu não morri no parto? Por quê? Porque, irmão, uma situação dificílima, deplorável. Ah, mas Deus, temos que confiar em Deus sim, irmãos. Mas Jó teve um momento aqui de fraqueza, irmãos. Jó não deixou de perder o caráter dele. Aquilo que ele tinha em Deus, que era ilibado, que era sincero, que ele acreditava, que ele foi não elogiado, mas vamos dizer assim a palavra, Deus falou, testemunhou dele o que era verdadeiro dele, para o diabo, irmãos. E ele estava sendo provado. Uma prova que ele poderia suportar, irmãos. Não cabe a mim, a você, a pessoas no dia assim, eu tenho que ter a paciência de Jó. Irmão, você aguentaria, nós aguentaríamos o que esse homem está passando aqui, irmãos? Deus prova a nossa fé como ouro, diz a palavra, na medida da fé que nós suportamos, que você suporta. Aleluia. Versículo 13. Vamos ler até o 18 aqui, ó. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então não haveria repouso para mim? Com os reis e conselheiros da terra, para si edificam casas nos lugares assolados? Ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata? Ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz? Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não houve voz de exator. Então os irmãos vê que ele preferiria, irmãos, ser uma pessoa que não tivesse vindo ao mundo, para que a voz dele não se ouvisse, a vida dele não existisse. Ele faz uma comparação aqui, ó, dos maus que vão cessar de perturbar, dos presos que não ouve a voz do preso e daquele que está trazendo, né, aquela consequência do ato dele para ele, porque ele não existindo. Porque, irmão, humanamente falando, irmãos, a coisa que acontece na sua vida, Jó aqui, irmãos, como homem, mas homem de Deus também, você não entende, nós não entendemos. Irmão, e Jesus falou para os discípulos, o que eu faço agora você não entende. Isaías 55, ela fala que os pensamentos de Deus não são nossos. E nem os caminhos, irmãos. Deus muda o quadro nosso, Deus muda o quadro das pessoas, Deus dá vitória, Deus responde oração, Deus prova a gente, irmãos. E como prova? Às vezes fica em silêncio, não dá no momento da prova um esclarecimento, um entendimento, por que disso, daquilo, às vezes nós humanamente não queremos entender. Jó queria entender, irmãos. Por que ele estava passando isso, por que ele estava vivendo isso, mas não tinha explicação. Assim como Jó que teve essa fraqueza, irmãos, nós temos também. O que não podemos fazer, irmãos, é deixar do Senhor. É sair da presença do Senhor. É afastar do Senhor, irmãos. É ali ficar pedindo misericórdia. É ali falando, Deus, eu sou teu. Deus, a minha vida é tua. Deus, segura minhas mãos. Deus me sustenta. Deus me guarda. Aleluia. Igual Jesus falou quando entrou em Jerusalém. Quantas vezes eu quis vos ajuntar igual a galinha junto os pintinhos, né? Falando de proteção. Deus faz eu estar debaixo das tuas asas. Me proteja. Aleluia. Vamos ler do 19 em diante. Ali está o pequeno e o grande, o servo, livre de seu senhor.
20. Porque se dá a luz ao miserável e a vida ao amargurado de ânimo. Então, você lê esses textos, irmãos, choca a gente. Porque ele fala aqui no versículo 20, ó. Porque se dá a luz ao miserável. Irmão, quantas pessoas estão na terra sofrendo, irmãos? Quantas pessoas estão na terra passando situações adversas? Às vezes uma pessoa nasce com uma deficiência física, uma pessoa depois humanamente falando, nascido perfeito, fica doente. Por que Deus permitiu isso? Por que a pessoa está assim? Não, tem coisa que não há explicação, irmãos. Jesus, lá em João 11, ele falou assim, essa enfermidade é para a glória de Deus. Aquela pessoa foi curada, liberta, para a glória de Deus. Irmãos, tem pessoas que vão viver, até mesmo conhecendo o Senhor, e não vão ser curadas, irmãos. Ah, você não pode falar isso? Fala, irmãos. A Bíblia fala isso, a Bíblia responde isso, a Bíblia dá total esclarecimento sobre isso. Você aí, alguém aí que prega, que ensina, fala que não, que Deus cura todos. Não é, irmãos. Aonde estava lá Naamã, só ele foi curado. E quantos leprosos existiam naquela época? Ah, irmãos, eu estou falando da Bíblia. Está escrito. Aquele homem que estava no tanque de Betesda, quantos estavam ali que precisavam ser curados? Ele foi curado. Irmão, quantos na Bíblia viram milagres, receberam milagres, foram prósperos, financeiramente falando, materialmente falando, mas quantos também tiveram a bênção da salvação, que é a maior coisa que nós temos, aleluia, e não foram financeiramente prósperos. Dependiam da ajuda voluntária, generosa dos irmãos, para eles comerem, para eles viverem, naquela época de perseguição da igreja primitiva, e nem por causa disso não tinham a bênção de Deus. Irmão, vamos parar de ser hipócritas. Hipócritas. Nem, irmãos, não é porque a pessoa não foi curada no corpo que ela não tem a bênção de Deus, irmãos, que não tem a aprovação de Deus. Tem pessoas que passam por isso, irmãos, não tem explicação. Porque Deus é Deus, irmãos. Epafrodito. Olha, irmãos, se a gente for falar sobre isso, que a gente vai longe. Paulo, apesar da Bíblia não dar esse detalhe, Paulo queria a cura dele. Paulo, eu creio que orou por ele, mas não foi. Por quê? Que Paulo fala para Timóteo tomar um pouquinho de vinho, se Paulo era um homem de oração, um homem de Deus, que poderia ter orado por ele ser curado. Irmão, não tem explicação. Não queira você, irmão, falar coisas que a Bíblia não dá, dá parâmetro para você falar. Irmão, cuidado, irmão. Cuidado. Jó não... Tem gente que fala assim, por que Jó passou por isso? Irmão, não sei. Uma coisa eu sei. O que está aqui na palavra escrito tinha um propósito de Deus, um propósito grande. Não quero adiantar isso aqui, mas nós vamos estar lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, para a gente compreender, aleluia. Você vai ver aqui no versículo 21 até o 26, para a gente encerrar aqui hoje o capítulo 3, fala assim, ó, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos, que dá alegria, saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu? Aqui Jó está falando dele, irmãos, uma comparação. Dá luz a um homem, o caminho oculto que ele não entendia, a quem Deus o encobriu? Irmão, Deus está no controle. Aqui Deus está no controle dessa situação de Jó. Deus está no controle da situação da sua vida. Por que Deus não me curou ainda? Deus está no controle. Por que Deus não mudou a história minha, material, financeira, conjugal, familiar, trabalho, espiritual, ministerial? Deus está no controle. Não saia da sua presença. Não deixe de pedir misericórdia para Ele. Não deixe de falar com Ele. Não deixe de ser dependente dEle. Aleluia. Continuando aqui, ó, versículo 24, 25 e 26. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água.
Porque aquilo que temia me sobreveio, o que me receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Irmão, se na vida de Jó, irmãos, ele temia um dia acontecer isso com ele, aconteceu, irmãos. Ah, foi brecha? Você vai tirar sua conclusão. Foi falha dele, irmão? Você vai tirar sua conclusão. Deus permitiu que isso acontecesse porque Deus tinha um propósito. Estamos falando isso aqui desde o capítulo 1, estamos terminando o 3 agora. Deus tem um propósito para tudo, irmão. Deus tem algo sempre para nos ensinar. Deus, aleluia, estava aqui. A vida de Jó estava sendo um exemplo para um propósito maior, tanto humanamente falando como espiritualmente falando. Nós vamos entender isso até o término desse livro, irmãos, que é 42 capítulos. Irmão, fique você na dependência de Deus, 100%. Deus tem misericórdia. Errei, pequei, Senhor, me perdoa. Senhor, não segura nas minhas mãos. Senhor, não saia, não deixe. Fala igual Davi, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. A alegria da salvação, irmão, é maravilhoso, irmãos. Vamos mergulhar aqui nas escrituras, irmãos. Vamos mergulhar nesse livro de Jó. Deus tem muito para falar, muito para nos ensinar, para glória e para honra do nome dele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão. Nos ajude aí no canal, compartilhe esse link, envie para as pessoas. Vamos evangelizar aqueles que estão desanimados, tristes, abatidos, angustiados. Envie esse link, irmão. Os grupos. Se inscreva no canal, deixa aí o joinha. Vamos juntos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Amém? A paz do Senhor Jesus.